resolvendo questão do ano de 2016, mais especificamente do Enem 2016. Bora dar uma olhada no que essa questão pediu. Como eu sempre falo, né, dei uma olhada aqui nas referências, né, ela sempre traz alguma informação importante aí que vocês podem vir a utilizar no momento de resolução dessa questão. Então vejam, né, dinâmicas e assimetrias afroatlânticas, né, a agência feminina e representações em mudança na Guiné, séculos 19 e 20, né? Assim, você está falando dessa temporalidade aqui em específica, mas eu arrisco dizer que esse termo aqui, né, afroatlântica, né, se referindo à conexão produzida pelo Oceano Atlântico entre o litoral brasileiro, e aqui a gente está falando do século 19 e 20, né, já é do Brasil independente, e a costa ocidental africana, né, eu acho que a gente está falando aí dessas relações que se estabelecem. Vamos dar uma olhada no que pede o enunciado. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social na África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista dos séculos XVIII e XIX. Vamos ver o que o texto base nos fala. Bora para o texto. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica de suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Então, veja, ela está descrevendo aqui, o autor está descrevendo aqui um cenário bastante documentado, característico ali da África Ocidental, né? E inclusive ele está descrevendo um cenário marcado pelo comércio e um comércio liderado pelas mulheres, né? Um comércio no qual as vendedoras, né, ocupam ali o espaço público. Vamos ver de novo aqui o que o enunciado pede e quais alternativas nós temos. Essa é daquelas questões que ela dá para ser resolvida apenas com as informações que o texto lhe provém. Vamos ver. Ó. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil, escravista no século XVIII e XIX, que se observa pela letra A. Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. O enunciado fala em uma característica marcante das cidades no Brasil escravista do século XVIII e XIX, né, cuja a abordagem que o autor fez, né, produz ali uma relação. O autor está falando ali no comércio ambulante ocorrendo de maneira livre. Então, a letra A ela entra em contradição com essa ideia. A letra B fala na convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Né? A letra B está falando ali de homens e mulheres livres. Né? A descrição que é colocada no texto base, está focando no caráter feminino desse cenário de mercado ambulante, de comércio ambulante. Vamos dar uma olhada na próxima. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Vamos ler até o final. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Dissolução. Vocês vão ver, eu já volto aqui para dar uma eliminada nas alternativas, mas veja essa palavra-chave, dissolução. A letra E fala em entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. A letra A a gente já eliminou porque o texto fala sobre uma grande presença de um comércio ambulante ali na costa ocidental africana. A questão, o enunciado, está falando de uma relação estabelecida entre os dois litorais, ocidente africano e litoral brasileiro. O que vimos ali descrito era uma realidade na qual as comerciantes elas estavam andando em quantidade e livremente.
A letra B fala na convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. O texto está focado nas mulheres. Né? O texto, a informação que ele nos fala é focada em mulheres. É um mundo feminino que ele está descrevendo ali. A letra C, ela foca nos dois aspectos que esse texto traz, que é, primeiro, o comércio de rua, o comércio ambulante, e um comércio de rua, um comércio ambulante, liderado pela figura feminina, liderado por mulheres. Né? A letra C é a que melhor se adequa ao texto base. A letra D fala em dissolução dos hábitos culturais, e aí eu repito o enunciado: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social na África Ocidental pode ser relacionada. Existe uma relação. O autor colocou a descrição de um hábito. Essa alternativa está falando que houve uma dissolução. Que relação há na existência de um hábito e na dissolução dele cá embaixo? Então, a letra D a gente elimina por essa simples palavra-chave: dissolução de hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. A letra D fala de imigrantes portugueses, na entrada de imigrantes portugueses. Em nenhum momento o texto base toca em imigrantes portugueses. Então, sempre eu repito, o texto base é muito importante. É muito importante que vocês saibam lê-lo, né, e interpretá-lo, né, mas sempre percebam que as informações não podem estar descasadas com aquelas colocadas por este texto base. Letra C é a que responde a nossa questão. Qual era a relação? Era a presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Até um próximo momento.